Olá pessoal, bem-vindos ao canal Luz Divina. Ontem eu acompanhei a transmissão ao vivo do depoimento que fez o Trump lá na Casa Branca falando da operação Warp Speed, e é sobre isso que eu vou falar, e também um pouco sobre essa questão das vacinas de mRNA. Extremamente importante essa discussão, tá? E vou mencionar o porquê dessa questão a seguir. Pessoal, prestem atenção, por favor, que esta operação Warp Speed foi criada lá pelo governo do Trump para rapidamente distribuir uma vacina que dizem eles, entre aspas, que seja segura e efetiva. Vamos começar a falar do ponto importante. Não existe vacina segura e efetiva em 100%. Logo, todas as vacinas, todos os tratamentos médicos carregam de forma natural um risco, tá? Um risco grande à sua saúde. Eu quero que você entenda que a escolha, a decisão de ser vacinado ou não deve partir do indivíduo. Você deve ter condições de reconhecer a necessidade ou não. Você acha que Covid-19, nos números atuais, de uma taxa de recuperação extremamente alta, mais de 90% de recuperação natural, muitos e muitos casos, tá? De pessoas que são assintomáticas, elas contraem o vírus, o corpo consegue lidar tão rapidamente que elas não têm sequer um sintoma. Vocês entendem que a questão inteira do coronavírus foi inflada, foi aumentada para fazer você ser vacinado? Existe uma indústria, pessoal, a indústria farmacêutica, ela tem o seu expoente financeiro no campo das vacinas. Então, justamente por existir muito dinheiro, existe muito interesse. Todo o campo de pesquisa de biotecnologia hoje investe pesado nas vacinas, por quê? Por causa de retorno financeiro. Você acha que o Covid, com uma taxa extremamente alta de recuperação natural, uma taxa de mortalidade real extremamente baixa, por que eles não investem todo esse dinheiro, todo esse potencial em outros campos de pesquisa? Por que o Covid? Porque aí existe a maior chance de dinheiro, de lucro. Lucro. Vacina significa lucro para essas empresas. Por isso que as fases clínicas de teste, tá? São 3 fases de testes das vacinas e estão sendo totalmente desconsideradas nessa operação Warp Speed lá nos Estados Unidos. E por consequência podemos imaginar que este mesmo critério tenha sido baixado, tá? Em todos os outros países. Porque uma vacina, o prazo de desenvolvimento e testes é na casa de 7 anos. E agora, em menos de 6 meses, querem fazer com uma imunização em massa das pessoas. Pessoal, entendam que isso tem riscos tremendos, gigantes incluídos. O próprio funcionamento, por exemplo, dessa vacina de mRNA nunca foi realizado em grande escala. Nunca foi executado. Essa vacina age diretamente dentro da sua célula, tá? Lá dentro na parte dos ribossomos que produzem as proteínas, tá? Do seu corpo, que vão identificar o seu sistema de defesa, tá? Para atacar o coronavírus assim que ele é detectado, sem utilizar partes do coronavírus. É uma nova tecnologia que reprograma o seu corpo, literalmente uma reprogramação de sua própria biologia, que naturalmente já consegue lidar muito bem com o vírus, a não ser em casos extremos, que já temos completa e total ciência, que é o grupo de risco do coronavírus, pacientes que já têm uma condição de saúde comprometida, tá? E que sejam aí de uma faixa etária maior. A taxa de mortalidade do coronavírus naturalmente já é extremamente baixa. Mas a mídia, tá? Todo esse envolvimento financeiro, que não é só na parte científica, pessoal, na parte acadêmica. A vacina não é um consenso. A vacina é também um dispositivo, tá? Ela tem uma função, uma finalidade, assim como um medicamento. E não existe nada na ciência escrito em pedra, definido de forma eterna. Tudo se revisa, tudo se atualiza. Na questão dessas vacinas de mRNA, não existe consenso científico, porque não existem estudos a longo prazo. Quem é capaz de dizer que as vacinas de mRNA
não causarão algum tempo em longo prazo, tá? Efeitos de longo prazo não existe nenhum estudo. E querem fazer esse processo de vacinação em toda a população. Eu acho extremamente arriscado. Não se fala na mídia, pessoal, por que eles colocam uma margem baixa de sucesso, né, que nunca chega a 100%. Ela chega no máximo a 90%. Esses 10% é a margem de desculpa que eles têm. É a desculpa pela ineficiência, é desculpa pelos efeitos colaterais, é desculpa pelos óbitos, é desculpa porque você não pode processar esses laboratórios por qualquer efeito colateral que essas vacinas têm no seu corpo. Você está entendendo que existe uma indústria, a indústria da vacina, a indústria acadêmica que prioriza artigos científicos que fazem, obviamente, menção somente às partes positivas. Mas do outro lado dessa moeda, pessoal, da ciência, e parte fundamental é o princípio da falsibilidade. Tudo deve ser testado, tá? Existe essa noção na parte mais essencial dessa questão inteira, é que não há consenso, especialmente com relação a essa eficácia alardada de uma vacina que nunca foi testada em grande escala, que é extremamente perigosa porque não existe estudo de longo prazo. E essa operação Warp Speed está literalmente aliada com a Pfizer, que eu já mencionei sobre esse laboratório que utiliza justamente uma dessas tecnologias, dessas biotecnologias nunca antes testadas em grande escala. E aqui, se você puder observar, existem pouquíssimos vídeos, pouquíssimas matérias que falam dos riscos, pessoal, das vacinas, especialmente no caso dessa do Covid, que a meu ver é totalmente desnecessária. Quer se vacinar? Quer ser cobaia dessa indústria da vacina? Vá em frente. Mas as pessoas precisam estar informadas dos riscos inerentes desta vacinação. Riscos inerentes deste processo. Eu quero que você esteja informado, tá? Porque tem muita gente aí que é literalmente garoto propaganda de vacina. Falam maravilhas e esquecem de abordar o fato inicial, o fato básico de que, primeiro, vacina para o Covid, de tudo que se conhece até o momento, com a taxa de mortalidade baixa, com a taxa de recuperação alta, é totalmente desnecessário. O seu próprio sistema imunológico tem condições, se você tiver, obviamente, uma capacidade imune natural, boa, você tem acesso a uma boa alimentação, você tem acesso a vitaminas necessárias ao próprio processo de defesa do corpo, já é suficiente. Mas querem colocar para você que é uma questão de vida ou morte. Ou você faz a vacina ou vai morrer. Tá? É essa a mentalidade da mídia, é essa a mentalidade dos laboratórios. Eles querem vender para você essa ideia de que é um caso de vida ou morte essa questão do Covid, quando não é. Literalmente não é. Existe um interesse financeiro gigantesco. Esse contrato da Pfizer lá com o governo americano, da operação Warp Speed, mais de $1 bilhão. Mais de $1 bilhão. A FCC, que é o órgão regulamentador lá nos Estados Unidos, literalmente, pessoal, tirou todo o processo de verificação, tá? As etapas, esses estágios de aprovação das vacinas, os estudos clínicos, portanto, das consequências deste teste. Essa vacina nunca foi testada em massa. E lá, então, tiraram todos os empecilhos para aprovar isso de forma mais rápida e urgente. Para quê? Existe sim um interesse financeiro gigantesco que está, por muitas vezes, bloqueando a capacidade das pessoas de avaliar, de analisar isso de forma objetiva. Essa questão inteira do Covid tem cunho financeiro. Aí você começa a observar os políticos, tá? Que se tornaram agora garotos propaganda de grandes laboratórios. E você bem sabe que um político tem muitos motivos para ganhar com isso, não só em popularidade, como em retorno financeiro. Grandes empresas
grandes somas de dinheiro. Prestem atenção ao mundo. Eu não vou ser cobaia desse tipo de solução. Uma solução que, primeiro, nunca foi testada, uma solução que, ao meu ver, é totalmente desnecessária nesse momento. Existe essa narrativa agora de segunda onda, que é uma pura balela, porque entendam que isso fecha com uma série de planos globais, justamente aí de controle. Controle da população, dinheiro. Nunca, pessoal, sejam inocentes, tá? A ponto de aceitar simplesmente o que a grande mídia fala, ou alguns que vêm com argumento de autoridade. Ah, não, eu sou formado na área, eu tenho informação melhor do que você. Não. Argumento de autoridade é uma falácia. O seu argumento deve também levar em consideração os pontos negativos disso que você está vendendo. E tem muita gente vendendo online vacina. Tem muita gente vendendo online desespero. Tem muita gente vendendo essa questão do medo, tá? E eu preciso que você entenda e veja essas questões e seja capaz de ter o próprio discernimento. Você escolhe, você deve ser capaz de escolher, fazer uma escolha consciente do que você quer para sua vida. Obrigado por sua atenção.